ensinando, proclamando, curando toda sorte de enfermidades e tormentos. Vimos que apesar dele, assim como nós, correr o risco, diante de tão grande fama e sucesso, de fazer somente a primeira parte, ou a segunda, proclamar as multidões, ele personalizou sua abordagem, ele foi em busca de pessoas que ele tirou da multidão, se tornaram discípulos, e esses discípulos, como nós vamos ver, foram enviados a ser apóstolos. Vimos que isso significa que Jesus tomou uma decisão estratégica. Ele escolheu fazer discípulos, ao invés de simplesmente reunir, falar e impressionar multidões. Vimos que não foram os hebreus nem os judeus que inventaram o discipulado, muito menos Jesus, mas que ele sim transformou o discipulado no seu paradigma, no seu padrão de formação. E dessa maneira ele fez de forma mais relacional, menos formal, uma caminhada e assim por diante. Nós vamos ver nessa segunda parte uma segunda decisão estratégica que Jesus toma. E eu estou usando a palavra decisão estratégica, que pode parecer uma palavra muito secularizada, muito pragmática, apenas como forma de didaticamente dizer a importância, que foi uma decisão que não teve impacto apenas para aquele momento. Tudo que é estratégico tem impacto para o restante de um período de tempo, de uma vida, de um ministério. Então, quando eu digo que ele tomou uma decisão estratégica, é no sentido de que aquilo não foi pontual, foi uma decisão que teve reflexos que ainda hoje podem ser sentidos. E que segunda decisão estratégica foi essa? Foi exatamente essa que a Yara está projetando aí. Muito obrigado, viu, Yara? Você está fazendo um excelente trabalho. Segunda decisão estratégica é quando ele, da multidão, no primeiro momento, escolheu discípulos, mas dentre os discípulos, ele escolheu apóstolos. E nós sabemos a diferença de uma coisa da outra, mas como elas duas estão integradas. Ninguém é apóstolo, como Jesus chamou esses 12, sem ter sido discípulo. Todos os apóstolos de Jesus foram apóstolos porque estavam caminhando com ele como discípulos. E por que essa decisão é tão estratégica? Porque ao tomar essa decisão, Jesus garante 3 coisas. Primeira, a continuidade do seu próprio ministério. São esses apóstolos a quem ele envia e a quem dedica mais tempo, investimento. São testemunhas da sua vida, morte e ressurreição, eram as condições para ser apóstolos. E quando chega em Atos capítulo 2, quando a igreja começa a cumprir, ser cheia do Espírito e testemunhar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, que a doutrina desses apóstolos, que era a doutrina de Jesus, era onde eles perseveravam como igreja. Então veja como esses homens eram de fato estratégicos. Então Jesus continuou o ministério dele por meio desses homens. A segunda coisa que ele garante com essa decisão é a própria expansão do próprio reino de Deus. O reino de Deus é expandido por aqueles apóstolos. De maneira muito particular, a gente consegue ver a maneira como Pedro chega até Jope e ali traz o evangelho para os gentios, na casa de Cornélio. A gente vê as viagens missionárias de Paulo, e junto com Paulo uma série de irmãos. Só para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento, no livro de Atos e nas epístolas, há quase 100 nomes de cooperadores de Paulo, das equipes missionárias de Paulo, homens como Silas, como Timóteo, como Lucas, os mais conhecidos, de vários lugares que Paulo desenvolveu com eles o mesmo relacionamento que Jesus teve com seus discípulos. Paulo replica, repete, faz a mesma coisa que Jesus fez. E com isso o reino se expande, porque tudo que é feito bem por uma pessoa é feito muito melhor quando várias pessoas também são cooperadores. E consequentemente não apenas o reino de Deus se expande, mas a igreja se estabelece.
a gente vai ter a oportunidade de ver amanhã que essa decisão faz com que a igreja consiga começar a conceber aquilo que nós hoje chamamos de governo colegiado, que é o governo presbiteriano, porque foi por intermédio desses discípulos tornados apóstolos, como também dos presbíteros, que eram discípulos que também tinham função na igreja, que a igreja foi se estabelecendo, se organizando e se expandindo. Então veja, Jesus toma essa segunda decisão. A primeira tinha sido da multidão trazer para discípulos, a segunda é de discípulos enviar como apóstolos. Como eu falei, discípulo é aquele que é chamado para caminhar com Jesus, apóstolo é aquele que é enviado para fazer outros discípulos que vão caminhar com Jesus. Se você olhar nesse quadro, logo a seguida, nessa projeção aí, você vai perceber que nós temos quase que 3 etapas de como esse processo de sair da multidão para o discipulado para o apostolado aconteceram. Você vê, a primeira etapa eram todos discípulos principiantes, no ano de preparação de Jesus. A maior parte dos recrutamentos de Jesus acontecem nas cercanias do Rio Jordão. Nós vimos agora há pouco um exemplo. Há uma segunda etapa, quando esses discípulos principiantes, eles começam a ser discípulos do serviço a Deus, inclusive aqueles que nós conhecemos como os 70, alguns dizem 72, mas são 70 que são mencionados ali, que foram enviados em duplas. Eu suspeito até que alguns dos apóstolos de Jesus estavam nesse grupo, que já era um grupo mais seleto, tinha uma multidão, havia discípulos, desses discípulos 70, desses 70, 12, alguns dizem que dos 12, 3, Pedro, Tiago e João no barquinho, as crianças cantam isso, e dos 3, João, o apóstolo. Então perceba que Jesus vai trazendo de fora para dentro uma intimidade maior e uma preparação mais profunda, até que no núcleo mais coeso dele eram os apóstolos. Na terceira etapa, você começa a ver que esses homens, que eram principiantes no começo, depois eles já estavam servindo, eles começaram a ser enviados. É aquilo que a gente chama de apóstolos. E você vai encontrar isso já em várias etapas desenvolvidas posteriormente. Agora veja, antes de Yara projetar essa próxima aí. O que que está caracterizando aqui todo esse trabalho que Jesus está fazendo? Aquilo que eu chamo de uma estratégia de continuidade sustentável. Sei que o nome fica muito aí pomposo, mas basicamente é que o que se começa não se acaba no meio do caminho. O que é que Jesus disse assim? Disse, olha, eu vou morrer pelos pecadores, os eleitos de Deus, eles vão ser salvos, mas essa mensagem precisa continuar, porque o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele usa várias ilustrações para mostrar que esse reino de Deus se expandiria. Quem iria fazer isso? E de maneira continuada, de maneira sustentável? Os apóstolos. O meu desafio aqui é pensar assim: mesmo que não sejamos como Jesus, mas tenhamos a consciência que também precisamos fazer discípulos, porque esse foi o plano, o único plano que ele teve para fazer, e ele fez de maneira perfeita, e mandou-nos fazer, portanto, ir e fazer discípulos. Como é que nós podemos entender que isso se torna uma estratégia de continuidade sustentável, para que aquela classe de escola dominical que você ensina, aquele ministério que você desenvolve na igreja, aquela igreja que você pastoreia ou que você plantou, aquele ministério, aquela sociedade interna, ela não vai ter solução e não vai de continuidade, ela não vai sofrer uma descontinuidade. Quantas vezes a gente vê, com o passar do tempo, que uma coisa que começou muito boa, que Deus agiu de maneira maravilhosa e abençoadora, de repente caiu, e para se levantar depois foi muito difícil. O que é que faltou? Talvez uma estratégia de continuidade sustentável. E é sobre isso que eu quero falar, em cima de 4 Cs. Cs, a letra C. A primeira é quando Jesus propõe uma caminhada.
exatamente o que tem aí. Quando é que Jesus propõe uma caminhada? Jesus chama para segui-lo. Ele está propondo uma caminhada, como nós vimos. Curioso que há 2 anos eu tive a oportunidade de passar um período um pouquinho maior no mês de janeiro em João Pessoa, e não foi bem umas férias, mas foi um período em que eu não precisava estar em São Paulo toda semana, fazia remoto o meu trabalho. E eu revivi a boa experiência de caminhar na praia. Todos nós gostamos de caminhar na praia, maré baixa, de repente se dá aquela caminhada. Mas o bom da caminhada é que se você caminhar sozinho, você no máximo caminha ali por 30 minutos. Mas se você tiver alguém para conversar com você, você caminha que nem vê. Eu coloquei o despertador no relógio porque eu queria caminhar 1 hora, então eu coloquei o despertador, quando desse meia hora, eu parasse para voltar no caminho meia hora para completar 1 hora, né? Só que muitas pessoas queriam conversar comigo, alguns colegas pastores e tudo mais. Pastor, o senhor vai lá no gabinete da igreja essa semana, esse dia, hoje à tarde? Aí eu dizia assim, não, mas amanhã de manhãzinha, se você for lá na praia de Intermares, mais ou menos de 6h30 eu vou estar lá para caminhar, e a gente vai conversando e caminhando. Eu sei o que eu acabei de sola de pé, de gente que passou o ano todinho com o pé na meia, e que a sola do pé estava bem fininha, e que quando caminhou na praia, esfolou o pé todo, era colega pastor, era presbítero, era diácono, era irmão da igreja. Eu emagreci, né? Foi bom porque eu emagreci, eu estava precisando. Eles esfolaram o pé e eu ainda fiz discipulado. Discipulado do quê? Em termos de caminhada. Então Jesus caminhava com as pessoas, porque caminhar com as pessoas é um chamado para segui-lo. O segundo C é a convivência. Então, é quando ele chamou para viver com ele. Jesus não chamou apenas para ter meia hora de vez em quando com as pessoas e caminhar com elas. Jesus chamou para, caminhando, conviver com elas. E elas conviverem com Jesus. Eu sou casado há 38 anos, conheço minha esposa há 43 anos. Hoje as pessoas que nos viram no início do namoro, casamento, dizem assim, cada vez mais vocês se parecem um com o outro. Todo casal sabe o que eu estou falando. A convivência faz a gente se parecer com o outro. Por quê? Porque a convivência é contagiante. Qual é a ideia de Jesus? Conviva comigo e cada vez se torne mais parecido comigo. Porque na medida que a gente conversa, a gente vai pegando o jeito da outra pessoa falar, o vocabulário da outra pessoa falar, a gente vai pegando os trejeitos da pessoa, mas a gente vai pegando também os princípios, os valores, o que é que a gente precisa crer, o que é que a gente precisa obedecer. Jesus não nos chama para meia hora de culto, 2 horas de culto, 1 hora de escola dominical, 1 vez por semana. Jesus nos chama para uma convivência. O nome dessa convivência, que é também uma caminhada, chama-se discipulado. Mas há um terceiro C, é quando Jesus também nos dá o comissionamento. O que é o comissionamento? É quando Jesus envia para fazer discípulos para Ele. Então, Ele convida para caminhar, convida para conviver, e esses movimentos são todos para dentro, né? Venha, conviva, caminhe comigo, mas aí também Ele tem movimentos para fora. Eu estou lhe comissionando, ide, fazei discípulos, é o comissionamento. Tudo isso acontece enquanto Jesus está com eles. Mas o que acontece? Preste bem atenção, porque aqui tem um segredo interessante. Quando Ele morre, e antes da sua ressurreição, esses discípulos que já tinham caminhado com Ele, que já tinham convivido com Ele, que já tinham sido comissionados com Ele, no entanto, não tinham poder para fazer aquilo que sabiam que tinham que fazer. Quando é que o poder, ou o que eu chamo de capacitação, que é o 4 C, acontece? Quando eles foram empoderados, essa é uma palavra moderna,
quando eles receberam poder espiritual como apóstolos, e isso aconteceu no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Veja, com a descida do Espírito Santo, eles não começaram a caminhar, eles não começaram a conviver, eles não começaram a ser comissionados. Isso eles já tinham sido antes. O que aconteceu ali, que começou ali, foi a capacitação do ponto de vista espiritual, no poder do Espírito Santo, para que a caminhada, a convivência e o comissionamento fossem eficazes. E como é que a gente vê que isso funcionou? Funcionou porque quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê cada vez mais um número maior de discípulos, e como eu vou falar amanhã, de igrejas sendo plantadas. A maior prova que funcionou é que os discípulos não ficaram no número que eles eram, 11, depois Matias, depois o apóstolo Paulo, mas se multiplicaram. No primeiro dia 3.000, depois Lucas dá um outro retrato, 5.000, e em todo o livro de Atos a igreja vai crescendo, e o problema e o segredo aqui, e a ênfase aqui, não é o crescimento é a consequência. Consequência de quê, irmãos? Do discipulado que estava sendo feito. Discipulado, sim, faz com que a igreja cresça, mas não é só porque a igreja cresce que o discipulado é importante. Porque no discipulado você caminha, convive, é comissionado e é capacitado por Deus. E isso é muito importante, porque como a gente vai ver amanhã no livro de Atos dos Apóstolos, isso é replicado. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Em 20 séculos, em 2000 anos do cristianismo, da cristandade, todas as vezes, em qualquer lugar e em qualquer época que o discipulado foi praticado, a igreja cresceu saudável e frutífera. E todas as vezes que isso foi negligenciado, a igreja sofreu, porque ela se institucionalizou, muita treliça, pouca videira, e ela foi se calcificando a ponto de precisar de reformas, como aconteceu no século XVI. Então, sua igreja, sua vida, sua família, sua classe de escola dominical, a igreja, o seu presbitério, o seu sínodo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja de Cristo na Terra, ela é tão saudável quanto ela passa por essa estratégia de continuidade sustentável, caminhada, convivência, comissionamento e capacitação. E é nesse ponto que eu chego então àquilo que eu já vou começando a introduzir, o de ontem, ou melhor, o de amanhã. Estou cansado, aí eu confundi, de amanhã, que é o que a gente chama de fator Galileia. Não, desculpa, faltou uma coisa, né? Desculpe, expansão do reino de Deus em Atos, eu mencionei e não olhei. 2 fatores explicam como a igreja, o reino de Deus cresceu em Atos. Primeiro, fatores internos, estão aí, caminhada, convivência, comissionamento e capacitação. Mas havia 2 coisas interessantes nesse processo aqui. Havia agentes do rei, que são os discípulos, e havia as agências do reino, que são as igrejas locais. E elas 2 caminhavam juntos. Olha, nenhuma igreja do Novo Testamento foi organizada foi plantada sem que ela se constituísse primeiramente de discípulos, que foram sendo agrupados, e aí chegou um ponto que elas foram organizadas. Eu vou demonstrar isso amanhã. E, obviamente, havia fatores externos, que eram coisas que a igreja não controlava, mas que Deus usou, como, por exemplo, as perseguições religiosas e imperiais que despertaram a igreja quando ela ficou letárgica, quando ela ficou sem visão. Então a gente viu essas 2 coisas acontecendo. Pois bem, chegando agora no que eu tinha mostrado antes, ou que iria mostrar antes, que é o fator Galileia e o fator Éfeso. O que é o fator Galileia? É como Jesus fez com os seus discípulos nos evangelhos, principalmente na região norte de Israel, na região da Galileia. E o que é o fator Éfeso? O que eu vou explicar mais detalhadamente amanhã. É como o discipulado
capacitou a liderança e formou a identidade da igreja de Éfeso, de maneira muito particular, mas que já acontecia em outros lugares onde Paulo estava passando. Portanto, irmãos, chegando mais ou menos aí na convergência do que eu queria trazer, o que é que eu chamo, logo no seguinte, o que é que eu chamo de o educador, que foi esse o propósito da nosso encontro aqui, o educador e a chamada atitude discipuladora. Algumas coisas que eu quero colocar para você aqui. Primeiro, não sei se está conseguindo ver direitinho aí, mais ou menos, né? O primeiro, você deve colocar o discipulado como prioridade em seu ministério, ao lado da proclamação e do ensino público da igreja. O discipulado não é uma opção, irmãos. Não deveria ser uma especialização, não, a igreja é especializada nisso. Não, o discipulado é a vida cristã, e a gente deveria ter o discipulado como algo muito comum, assim como tem a proclamação da palavra e o ensino na escola dominical. O discipulado não deveria ser uma classe especial para os mais avançados, ou uma classe especial para os iniciantes, mas é a própria vida da igreja. Qualquer outra atividade ministerial, você deve inserir e envelopar, embalar, com uma atitude discipuladora. E o que é que eu chamo de atitude discipuladora? É o que você faz com a intencionalidade de moldar um exemplo, de modelar um discípulo. E isso não precisa ser só coisas espirituais. Por exemplo, você é um diácono. Você é um diácono. E o trabalho diaconal, para muitos, é um trabalho menos espiritual do que o trabalho presbiterial, o que é um engano, né? 2 dos maiores evangelistas do Novo Testamento foram discípulos diáconos, Estevão e Filipe. Mas olha, há certas coisas que o diácono faz que, quando é feito, ninguém nota. E se não for feito, todo mundo percebe. Por exemplo, eu tive que dar uma paradinha para tomar uma água. Teve um irmão abençoado, um irmão diácono, não estou vendo ele aqui, e quando terminou ali, ele disse assim: pastor, o senhor quer uma água mais gelada ou uma água mais natural? Como eu estou com essa voz cansada, não é conveniente que eu tome água gelada. Ele tinha colocado primeiramente água gelada. Eu dei uma bicadazinha aqui na água, vi que não estava bom para minha garganta e tomei pouca água. Agora eu estou vendo que a água está natural. Se ele não tivesse feito, fazia uma grande diferença. Eu perceberia. Mas ele fez, e se eu não tivesse comentado, vocês não sabiam que a água estava gelada ou que a água estava quente, ou natural. Tem muitas coisas na igreja que, se você fizer, ninguém nota. Mas se você não fizer, todo mundo percebe. Então, quando você fizer qualquer coisa na igreja, faça com a intenção, não de que os outros reconheçam, mas que os outros percebam como se serve a Deus. Porque vai ter gente olhando para você e dizendo assim: veja, Yara chegou, já se interessou pelo PowerPoint que o pastor havia trazido, já ligou o computador, já providenciou e tudo mais. Digamos que tivesse uma jovem ou um adolescente aqui, e olhava a atitude dela. Ele estaria aprendendo algo positivo ou negativo? Algo positivo. Isso estaria inspirando para que ele um dia chegasse para Yara e dissesse assim: olha, quer que eu ajude? Sim, certamente. E da hora que ele dissesse, ou Yara percebesse, começaria um processo de mentoria. Eu vou lhe ensinar a operar isso aqui, a fazer isso aqui, como eu faço. Discipulado não é só ensino da Escritura, é uma transferência de virtudes, princípios para outras pessoas, de maneira intencional. É quando a gente modela pessoas, quando a gente modela seguidores, quando a gente inspira pessoas. E isso qualquer pessoa na igreja pode fazer, não somente os pastores. Porém, os pastores precisam entender que há coisas que só eles podem fazer. E eles devem priorizar essas coisas. Mas se tiverem que fazer outras coisas,
que eles façam com a intenção de discipular. Para quê? Para que eles não precisem fazer isso para sempre. Outros possam assumir. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava plantando essa igreja, que ano que vem completa 25 anos, a igreja Presbiteriana de Tambaú, nós alugamos um lugar lá, o Centro Turístico de Tambaú. Era um lugar assim, naquela época, eu não sei como é que está hoje,